por fim, obviamente, a questão escravista. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, a Igreja Católica... Nossa, gente, desculpa, tô aqui me perdendo. Como eu disse para vocês, os senhores de terra, eles só apoiavam Dom Pedro II em troca da manutenção da escravidão. O Brasil foi o último país a eliminar, de fato, a escravidão do Brasil, a escravidão. Isso porque o Dom Pedro protelou até o último minuto, não tinha como. E o movimento abolicionista crescia no mundo. Então, o mundo começou a pressionar o Brasil para que esse processo finalmente chegasse ao fim, né? Acabasse de vez. E o Dom Pedro, para protelar, né, para tentar atrasar, ele veio com as leis abolicionistas. As leis abolicionistas são a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acaba com o tráfico de escravos. Depois vem a Lei do Ventre Livre, de 1871, que faz com que liberta todos os escravos nascidos a partir daí. Por fim, a Lei dos Sexagenários, que vai libertar todos os escravos acima de 60 anos. A Lei dos Sexagenários é conhecida também como Saraiva-Cotegipe e ela é de 1885. Finalmente, a Lei Áurea liberta todos os escravos. Esses escravos são libertados e mais nada. Aí imaginem só a situação, gente. Nossa, a princesa Isabel, ela libertou todos os escravos. 3 dias de festa, todo mundo ali naquela felicidade, não tem mais escravo no Brasil, tudo. Acabou a festa. E agora, José? Para onde que esse povo vai? O que vai fazer com esse povo? A população, não houve uma previsão de inclusão dessa população na sociedade. Eram milhares de pessoas que nunca receberam salário, que não tinham moradia, que não tinham emprego, que não receberam uma indenização por anos e anos na condição de escravo. O que vai fazer com esse povo, gente? Ninguém sabe. Se virem, a liberdade tá aí, o resto é com vocês. Olha que gracinha da princesa Isabel, muito gente boa ela, né? E isso acabou fazendo com que grande parte da população ex-escrava acabasse voltando para as fazendas ou passasse a trabalhar em empregos degradantes em troca praticamente de comida e de moradia. Então, esse processo é um processo muito longo. Essa população, ela não foi incluída na sociedade. A verdade é essa. Grande parte de problemas que nós temos, problemas sociais que nós temos hoje no Brasil, problemas seríssimos, diga-se de passagem, é reflexo dessa não inclusão da população negra na sociedade pós-Lei Áurea. Então, isso é um problema muito grande até hoje para nós. Faz muito pouco tempo que leis estão sendo criadas para tentar reparar esse mal tão grande que foi feito a essa população durante séculos, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também, beleza? Então, em 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou uma república comandada por militares. O primeiro presidente do Brasil, que governou por meio provisório, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tentou organizar o Brasil da melhor forma possível. Em 1881, ele promulgou, ou seja, ele aprovou uma Constituição com consentimento de deputados constituintes. Ele promulgou uma Constituição nova para o Brasil novo, né, para esse novo Brasil, entre aspas, e esse novo Brasil convocou eleições. Nessas eleições, a população pobre, a população negra, a população mestiça, pela primeira vez teve acesso ao sistema eleitoral. Vitória, né? Só que não. Esse sistema eleitoral era extremamente fraudulento. Por quê? Porque o Brasil continuou sendo governado pelas elites e para as elites. A verdade é essa.
Eles continuaram mantendo o poder nas suas mãos e eles não queriam que as coisas fossem de outra forma. Então, o que eles fizeram? O sufrágio universal masculino foi aprovado na Constituição. Então, homens maiores de 21, alfabetizados, poderiam votar. Mas o voto era aberto. E esse voto era meio que manipulado. Nós vamos ter 3 instrumentos que vão garantir a manipulação do sistema eleitoral. São eles, acho que até mais. O coronelismo, o voto de cabresto, a política de governadores, tem mais uma, e a Comissão de Verificação Nacional. Esses 4 instrumentos garantia que as elites permanecessem no poder e que as elites governassem exclusivamente para elas. Ou seja, o Brasil se tornou uma república em 1889, mas continuou sendo um governo para as elites, continuou sendo um governo onde o cidadão pobre, onde o povo, que é quem mais precisa do governo, foi simplesmente deixado de lado. O povo, as massas, e eu me incluo nisso, né? Nós, as massas, nós fomos excluídos de todo o processo histórico. Literalmente, nós fomos excluídos desse processo e enquanto tanto é que a nossa república ela é dividida em várias fases. Essa primeira república, também conhecida como República Velha, ela foi uma república das elites. Tá certo? Pois bem, eu espero que eu tenha esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Próximo vídeo eu passo para vocês, vai ser sobre as revoltas populares da República Velha, tá bom? Beijão, tchau, tchau!